Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada da profissionalização Histórias Reais de Terapeutas, um quadro criado pela Abrabil, Associação Brasileira dos Biomagnetistas, para trazer histórias inspiradoras de terapeutas que possam inspirar outros terapeutas a começarem essa jornada ou a continuarem nessa jornada da profissionalização. Bem-vinda também a nossa entrevistada de hoje, a Janaína Lobato. Muito bom dia e seja bem-vinda, Janaína. Muito Tudo bem? obrigada. Bom dia, Fabiana. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui falando um pouco, né, da minha carreira. Muito feliz com o convite de vocês. É uma honra para a gente poder conversar contigo, Janaína. Eu vou ler rapidamente uma apresentação aqui que ela mandou para a gente. A Janaína é formada em biologia, sempre teve o maior interesse pela saúde humana e a pesquisa. Dedicou bom tempo da formação nos estudos e na pesquisa, buscando compreender como o corpo busca por saúde quando entra em contato com patógenos. Depois de alguns anos na universidade, após passar pela perda da mãe, ela viu que outros fatores influenciavam a saúde e a doença, e isso despertou ela para ir um pouco além. A Janaína é bióloga, mestre em imunologia e parasitologia aplicada e doutora em genética e bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia. A Janaína já trabalhava, já buscou, né, ela já passou por informações, por formação no campo informacional do ser humano, fez curso de constelação familiar, iniciou a carreira como terapeuta, se dedicou longos anos a ajudar pessoas com esse olhar sistêmico, a compreender a linguagem do corpo e da alma, para viver, então, uma vida mais saudável, e agora ela conheceu os PICMAG. Bom, aqui é que nós entramos, né, Janaína? A Associação Brasileira dos Biomagnetistas, ela está aí para defender as PICMAG, que são as práticas integrativas e complementares magnéticas. Um currículo teu a gente já trouxe aqui, mas a nossa curiosidade, a nossa primeira pergunta, como que tu conheceu as PICMAGs? Ou o biomagnetismo medicinal, ou o desbloqueio emocional magnético? Qual foi o primeiro que tu conheceu e como foi essa apresentação de vocês? Sim, eu sou bióloga, mas eu comecei a minha jornada como terapeuta há 13 anos. E nessa jornada teve momentos também que acaba que a gente vem se desenvolvendo um pouco mais, né? E há alguns anos, há uns 2, 3 anos atrás, eu fiz um curso de iridologia e nesse curso a gente teve a oportunidade de fazer um curso, né? Um curso livre dentro desse curso que eu fazia de iridologia. E veio essa oportunidade de conhecer o biomagnetismo. Eu nunca tinha ouvido falar, mas na apresentação do professor, né, eu achei muito interessante aquela oportunidade de tratar pessoas, né, dentro dessa técnica que eu vinha aprendendo, que era a iridologia. Então, eu fui para Curitiba, né, e foi lá que eu tive o primeiro contato com o biomagnetismo. Chegando lá, a gente teve esse curso onde o professor trouxe os ensinamentos, né, do biomagnetismo e para falar a verdade, no meu primeiro momento eu fiquei assustada, né? Quanta coisa diferente, né, que eu vim aprender nesse curso e que depois disso, assim, iniciaria uma nova jornada que eu, para ser sincera, assim, mudou muito a minha vida, a vida da minha família e principalmente na minha profissão. Depois do biomagnetismo, depois das PICMAG. Sim, porque quando eu conheci o biomagnetismo, eu fiz esse curso, eu vinha passando por algumas questões familiares de saúde com os meus filhos, né? Até eu me lembro bem que quando eu fui fazer esse curso, a minha filha tinha ficado internada e era sempre um desafio para mim a saúde dela. E quando eu cheguei desse curso, né, a primeira oportunidade que eu tive foi tratar a minha filha. E eu digo que foi aí que eu trouxe toda a minha confiança, né, no biomagnetismo medicinal, nas PICMAGs, porque foi vendo o resultado dentro da minha família, né, que eu pude trazer a força para aplicá-lo dentro da terapia, dentro da minha Isso, profissão. isso é muito interessante, né? A Janaína, ela é bióloga,
tem mestrado em imunologia, doutorado em genética, e aí descobre no biomagnetismo, quer dizer, primeiro estranha campos magnéticos estáticos, né, ímãs para tratar uma disfunção bioelétrica ali. Quando foi que tu entendeu, Janaína, que isso era um tema que valia o teu investimento, que valia o teu tempo e o teu investimento? Foi quando eu vi os resultados. Quando eu vi os resultados na minha família, primeiramente, depois quando eu comecei a ver os resultados nos meus clientes, aí eu passei a trazer uma força maior, né? E foi que aí que eu procurei eu encontrei com o instituto, com outros institutos, né? O Instituto Paramagnético, e aí eu fui me aprofundando, estudando mais, compreendendo mais. E hoje eu digo assim que é uma das minhas principais ferramentas no meu trabalho para auxiliar as pessoas a terem mais saúde, tanto emocional quanto física. Tá certo. Tem algum caso que tu tenha tratado, faz um ano mais ou menos que tu conheceu as práticas magnéticas, né? De lá para cá, algum resultado que chamou a tua atenção, algum caso que chamou a tua atenção e que tu conta aqui pra gente, tu quer contar aqui pra gente? Eu tive alguns casos assim que foram bem significativos para mim, né, e que traz uma positividade, uma força, né, para que a gente possa continuar a caminhada. Eu acho que o primeiro caso que eu vi assim acontecendo na minha frente foi em relação à minha filha, né? Que a minha filha ela tinha muitas infecções respiratórias, né? Estava sempre doentinha e eu comecei a tratá-la com o biomagnetismo e ela também tinha asma, né? Ela vem se tratando da asma, mas ela teve uma melhora muito significativa, né? E um outro caso muito assim recente, né, que eu atendi também, foi de uma cliente que chegou com uma alergia muito forte nos olhos, né, passava pomadas assim há muito tempo. E em uma sessão de biomagnetismo a gente pôde compreender, né, de onde vinha aquela coceira nos olhos e com o tratamento ela veio a melhorar bastante. Assim, em uma sessão ela já teve um resultado bastante significativo nesse sintoma que ela havia desenvolvido. O que a gente percebe aqui nesse quadro e em outras oportunidades, em outras conversas, né, que a gente teve com profissionais aqui nesses canais da Abrabil, é que todo mundo que chega nas terapias integrativas e complementares magnéticas chega por raras pessoas, por uma indicação, olha, faz o curso tal, que é uma terapia que ajuda na saúde e tal. A maioria das pessoas chega porque foi buscar saúde para si, né? Foi buscar o próprio equilíbrio e se encantou com o resultado. Não tem como não se encantar, né, Janaína? A gente falava um pouquinho aqui antes, não sei se a gente pode falar disso. Tu é professora da pós agora, da pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, é isso? Sim, né, quando eu entrei no biomagnetismo, né, eu me encontrei assim, eu senti que era como se o meu caminho profissional me levasse ao biomagnetismo, né? Porque foi um lugar que eu pude unir todo o conhecimento, né, que eu vinha obtendo assim durante tantos anos de estudo, né, que eu fiz a biologia, estudei imunologia, os parasitas, todos os micro-organismos, né? E depois entrei para essa área da terapia e no biomagnetismo eu pude unir tudo isso. É como se eu pudesse Uhum. juntar todas essas estruturas, né? E então eu tive a oportunidade de entrar como professora da pós-graduação e hoje é um lugar assim que eu me sinto muito feliz, né, de poder ensinar, de falar um pouco dessas bases, né, que formam o biomagnetismo medicinal. Qual foi o teu maior... Ah, Hoje eu sou professora onde dos módulos dos patógenos, né, falando dos parasitas, das bactérias, dos vírus, dos fungos, falando um pouco dos fenômenos tumorais, né? Então
toda essa ciência, né, que a pós-graduação estuda e que vem se unindo a essa ciência do biomagnetismo. Qual foi o teu principal, o teu maior desafio desde que tu conheceu as PICMAGs? Bom, acho que o maior desafio como terapeuta é a gente começar algo novo. A gente utilizar assim da nossa força de vontade para começar, para ter a nossa experiência, para nos fortalecer e seguir o nosso caminho. Eu penso assim que o primeiro passo, às vezes, muitas vezes é o mais difícil da gente dar, né? Principalmente na carreira, quando é algo novo. Mas quando a gente toma uma coragem, né, e vai seguindo em frente, o caminho, se ele é um caminho certo para nós, né, com certeza ele vem se abrindo com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Então, eu acho que o maior desafio é esse, assim, é iniciar a jornada e permanecer na jornada, enfrentando os desafios, né? Tem pessoas que chegam para mim, né, que às vezes são muito céticas, que elas nunca ouviram falar, né? Mas é na nossa fala, na nossa boa intenção, no resultado que ele colhe, né, que vai compreendendo o que é o biomagnetismo medicinal. Então, eu acho que o meu maior desafio no momento foi esse. É imprescindível, né, que quem quer, o terapeuta que quer se tornar profissional, busque esse aperfeiçoamento, né? Busque conhecimento e para poder atender com segurança, com ética o paciente, né, Janaína? Sim, com certeza. Porque o caminho, ele não. Mesmo que a gente faça um curso, compreenda, né? O caminho, ele não está pronto, né? A gente tem. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que aprender, né? Mais a gente precisa compreender. E cada cliente que chega, né, é um novo estudo, é uma nova história, né? Uma oportunidade de aprendizado. Eu falo assim que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei muito pouco. Então, eu estou sempre nesse aprendizado, eu quero aprender sempre mais. Então, estou buscando fazer mais cursos, buscando aprender mais, né, para que eu possa servir mais, que esse é o meu objetivo como terapeuta, auxiliar as pessoas da melhor maneira possível. Quem foi o teu primeiro professor, Janaína? Então, o meu primeiro professor, ele chama Vitor, nesse curso que eu fiz lá do IBRIM. Uhum. E depois eu vim fazer um curso no IPM, né, com a professora Adri. Tá. O que significa ser terapeuta para ti? Para mim, ser terapeuta é ser humano, porque nós, como humanos, estamos sempre auxiliando uns aos outros. Para mim, a minha forma de ver é que nós não somos completos. Então, é no auxílio do outro que a gente vai melhorando. Então, ser terapeuta para mim é poder auxiliar o outro na minha melhor forma, né, no melhor que eu posso oferecer e com o objetivo de trazer mais saúde para as pessoas e para que elas também tenham uma compreensão o porquê daquele sintoma, o porquê que a vida, né, oferece essa situação de passar por uma situação de saúde, porque eu acredito que há sempre uma mensagem que a vida tem para nos dar. E é importante que o cliente também compreenda que às vezes ele passa por um sintoma ou doença que traga uma mensagem e que ele possa compreender essa mensagem de mudança na vida dele, para que ele possa ter uma vida melhor, né? Nos relacionamentos, com a família, na sua própria vida. Hoje tu trabalha com terapia e, claro, agora acadêmica na pós-graduação. Tem alguma outra atividade ou a terapia é a tua principal atividade?
A terapia é a minha principal atividade. Eu trabalho como terapeuta, atendo como terapeuta, né? Dentre as ferramentas que eu utilizo o biomagnetismo medicinal e também trabalho como professora na pós-graduação. E o que que tu traria de conselho para quem está iniciando essa jornada? Eu falaria para essa pessoa para que ela confie em si mesma. Confie nesse caminho que ela escolheu, confie nos seus dons, confie no conhecimento que lhe foi passado e que ela tenha essa confiança e essa coragem de seguir um dia após o outro, né? Para que ela esteja firme nos estudos, nessa disponibilidade de aprender sempre mais e de servir, né? Servindo cada vez melhor, um pouquinho a cada dia, cada vez melhor. Janaína, a gente tem feito essas conversas, esse quadro ele tem o objetivo de ser curto, né? 15, 20 minutinhos para a gente trazer de forma compacta essa inspiração, essa história inspiradora. Mas o que a gente percebe aqui, que todos vocês trazem essa mensagem, confia, quer dizer, confia nisso que tu está estudando, confia nos teus resultados e continua, né? Eu acho que a principal mensagem que está ficando desse quadro jornada da profissionalização, histórias reais dos terapeutas, é isso, é confiança. E a gente viu também, ao longo dessas conversas, que tem gente que veio da administração, tem gente que veio da contabilidade, tem gente que veio da comunicação, do jornalismo, tem gente que vem de várias áreas. A gente tem aqui a Janaína, que fala lá de Uberlândia, Minas Gerais. Ela é bióloga, mestre em imunologia e parasitologia e genética, e doutora em genética e bioquímica. Quer dizer, são áreas completamente diferentes, são profissionais de áreas diferentes que vêm para a terapia e aqui se profissionalizam. Ou seja, todo esse conhecimento anterior é contribuição para a formação desse profissional terapeuta que se pretende ser, né? Qualquer formação anterior é importante e vai auxiliar quem está chegando agora e quem quer se profissionalizar. Janaína, vou dizer agora para ti uma frase e tu completa ela para nós, para a gente. Minha jornada na profissionalização começou quando? Quando eu escolhi para minha vida auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas. Ser terapeuta para mim é a minha missão. Olha aí, que bonito. Janaína, foi uma honra conversar contigo, um prazer enorme te conhecer. Seja bem-vinda à Abrabil, né? A esse espaço de troca de conhecimento que a Abrabil proporciona para a gente. Da nossa parte, muito obrigada por ter compartilhado conosco, por ter trazido um pouco da tua história. E a gente se encontra por aí nos caminhos da Associação Brasileira dos Biomagnetistas, que está aí para incentivar, para proteger o profissional das PICMAGs, né? Se tu quiser deixar alguma mensagem aí de encerramento dessa nossa conversa, fica à vontade. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui, né, de falar um pouco da minha trajetória e desejo assim que todos que estão iniciando nesse caminho ou que estão já nesse caminho, né, tenham sempre essa confiança, né? Enquanto você falava, eu pensei assim na palavra da fé, né? Para mim, ter fé, muitas vezes é a gente acreditar em algo que a gente ainda não tem, né? Ou que a gente ainda não sabe. E muitas vezes nesse caminho, às vezes a gente vai ter que dar esses passos que a gente ainda não sabe onde vai chegar. Mas que a gente sempre tenha fé no nosso coração, para que a gente possa seguir com firmeza, né? Para que a gente possa ir caminhando. Eu tenho certeza que muitos lugares no Brasil necessitam dos profissionais de PICMAG, que pode vir auxiliando as pessoas. E eu desejo isso para esses novos terapeutas ou para os terapeutas que já estão nessa caminhada. Tá certo. E continuemos todos e fortalecendo cada vez mais a categoria, né? Muito obrigada pela tua contribuição, pela tua entrega.
Um beijo grande no coração de todo mundo, no teu coração também, e até a próxima entrevista.